Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe e nos permita uma comunicação proveitosa. Hoje nós vamos falar sobre ser espírita. O que é ser espírita? É ser cristão no sentido mais profundo da palavra. Daí a impropriedade de se dizer espírita cristão, pois não será espírita aquele que não siga fielmente os ensinamentos do Cristo. Porque se você disser espírita cristão, você está admitindo que há outros espíritos, não é? Como você dizer, por exemplo, mineiro brasileiro. Ora, não existe mineiro nascido no estado de Minas Gerais que não seja brasileiro. Então, a gente precisa ter assim um pouco de cuidado no aquilo que a gente fala para exprimirmos exatamente o que nós pensamos e o que nós somos. Então eu digo, ser espírita é ter consciência profunda dos valores do Evangelho de Jesus e da sua aplicação em todos os momentos, em todos os atos da vida. Porque para o espírita não há separação de momento religioso e momento profano. Eu me lembro de uma vez um companheiro novato no espiritismo, chegando para um espírita mais antigo, disse a ele: ó, eu tenho um negócio para te falar, mas eu vou falar lá fora, lá, sabe como é que é? Eles estavam dentro do centro. E esse outro espírita convicto, né, mais conscientizado em profundidade da mensagem espírita, disse a ele: não, se você não puder falar aqui dentro, eu não quero ouvir lá fora. Isso é muito importante, é muito profundo isso. Por quê? Jesus não tinha dois momentos da sua vida. Não tinha o momento religioso e o momento profano. Assim o espírita também. Quando nós nos imbuímos realmente da mensagem espírita, quando nós procuramos viver dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus, a nossa vida é uma só. Nós não temos separação. Aqueles momentos de descontração, como fala a pessoa, sim, eu posso ter descontração. Contar uma piada, contar uma anedota, contar um caso engraçado e etc. Mas, se eu estivesse, se eu pensar que estou na presença de espíritos, amigos, espíritos aos quais eu respeito, né? Como faziam antigamente os filhos quando respeitavam mais os pais do que respeitam hoje, porque hoje há muito filho que não respeita o pai, né? E respeito, nesse caso, não é cara feia, nem violência, não. Respeito é algo que você impõe simplesmente pela sua maneira de pensar, de falar e de agir, né? Então, voltando, para o espírita não há separação de momento religioso e momento profano na vida. Não. A vida é uma só. Agora, é claro que há momentos específicos para certas coisas. Se você, por exemplo, está num momento de descontração, de brincadeira e etc., esse momento não pode ser vivenciado dentro do centro espírita na hora do trabalho. Mas é a história, né, que eu estava falando.
O cidadão dentro do centro espírita falou para o outro: tem um negocinho para te contar, mas eu vou contar lá fora. Até falou em voz mais baixa. Não. Se você não puder me contar aqui dentro, eu não quero ouvir. Isso reflete exatamente essa maneira de pensar, de não ter duas posições diante da vida. Então não há separação de momento religioso e momento profano. O verdadeiro espírita procura ter uma única maneira de pensar e de agir em qualquer ambiente que se encontre. Age sempre como se estivesse no interior de um templo, como fazíamos no passado, quando nós tínhamos aquela ideia da casa de Deus, que você entrava, né, calado, falava pouco, pensava, não pensava nas pessoas das quais você não gostava, porque você ia ter pensamento ruim, lá dentro você não podia ter. Não. Desculpe. Essa é uma separação entre vida religiosa e vida profana que não deve fazer parte da vida do espírita. Porque o espírita mesmo, quando ele é espírita, ele tem consciência de que nós estamos sempre em presença de Deus. Não é casa de Deus. Daí nós não considerarmos o centro espírita como casa de Deus, separando-a de outros lugares. Não. Casa de Deus é o universo. Nós estamos sempre em presença de Deus. Na rua, no trabalho, no campo de futebol. Não é? Daí é o espírita pensar, por exemplo, eu não vou assistir a uma luta de boxe, porque eu estarei torcendo para alguém derrubar o outro, ferir o outro. Se eu estou pensando em Deus, que é um filho de Deus que está ali, como é que eu posso ter um pensamento de violência? E até certos filmes de violência que, muitas vezes, o espectador é levado a desejar até a morte do outro. Atira, mata, coisa e tal. Então, isso que nós precisamos pensar. Precisamos aprender a nos situarmos na vida como verdadeiros cristãos. Então, o verdadeiro espírita é aquele que age sempre como se ele estivesse num centro espírita, num templo religioso. Assim, ele seleciona suas leituras, os filmes que vê, os programas de televisão a que assiste, o tipo de conversa que mantém, a anedota que passa à frente, avaliando sempre sua própria maneira de pensar, de falar e de agir. Eu não posso pedir a uma pessoa tampando os ouvidos assim, farisaicamente, eu não quero ouvir essa anedota. Se a pessoa está contando a anedota, você ouve. Não se envolva com o caso e nem passe a anedota que você considerou ruim para frente. É necessário, minhas irmãs e meus irmãos, que nós sejamos sinceros conosco próprios, né? Que nós tenhamos sinceridade. O que é que eu quero da vida? O espírita não fica procurando subterfúgios aqui, não, porque eu fiz isso porque eu estava nervoso. Não, eu estava nervoso, eu fiz isso errado, devo hoje me conscientizar de que eu devo empenhar todos os meus esforços para não fazer mais. Porque dizer o espírita não erra, isso aí é tolice. Todos nós erramos muito. Agora, nós devemos refletir, analisar o nosso erro, assumi-lo inteiramente, não ficar jogando culpa nos outros. Ah, porque o fulano me deixou nervoso. Pois é, mas eu é que me deixei ficar nervoso com a conversa do fulano. Cada um dá o que tem.
Eu recebo ou sou influenciado por aquilo que eu tenho dentro de mim, pela minha maneira de pensar, de falar e de agir. Não é? Então, voltamos a dizer, para o espírita não há compartimentos estanques na vida. Nós somos sempre espíritas, sempre cristãos. Na rua, no trabalho, no lazer e principalmente no lar. No lar. O espírita lembra-se do diálogo de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, conforme está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus diz lá o Evangelho que Jesus chegou aos arredores da cidade de Sicar, ou Siquém, e assentou-se ali à beira de um poço que havia, era chamado Poço de Jacó. Dizia a tradição que o pai Jacó havia cavado aquele poço para dar de beber ao seu povo, ao seu gado, etc. E tal. E o pessoal considerava aquele poço um lugar sagrado. E Jesus chegando ali, chegou uma mulher, ele assentou-se ali para descansar, enquanto os discípulos foram à cidade buscar alimentos. E chegou uma mulher samaritana com um vaso para pegar água. Era uma água considerada sagrada, não quer dizer que lá no lugarejo onde ela morava, ali perto, não tivesse água. Sim, mas aquela água era uma água considerada sagrada. Eu acredito que eles levassem para beber. Né? E ela chega e Jesus pede a ela de beber. Mulher, dá-me de beber. E ela se espantou e disse a ele, como sendo tu um homem, um judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela se espantou por duas razões claras. Primeiro, que um judeu não falava com um samaritano e vice-versa, embora eles fossem todos judeus. Mas há uma diferença religiosa, não permitia, impedia que eles se conversassem. E ainda se vestiam de maneira diferente, tanto assim que ela reconheceu que ele era judeu, pela maneira dele de se vestir. E Jesus, que não estava nem aí para essas coisas, disse, mulher, se souberas quem me enviou, tu me pedirias de beber, porque eu te posso dar essa água, a água da vida. E ela, então, Jesus estava falando dos ensinamentos superiores que ele podia dar a ela, etc. E ela disse, como tu podes me dar água se o poço é fundo e tu não tens vasilha? Aí se estabeleceu uma conversa ali, e que ela, eu não vou contar tudo, quem quiser leia lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Ela então acaba vendo que ele é um profeta, que ele sabia da vida dela tanto quanto ela. Ele revelou a ela o passado dela assim, sem jogar na cara, falando assim, amorosamente, só para mostrar quem ele era. E ela então se espantou, disse, vejo que tu és um profeta. E os judeus e os samaritanos tinham muito respeito pelos profetas, era o chamado homem de Deus. E aí ela raciocinou, se esse homem é judeu e Deus deu a ele esses poderes todos, e eles adoram a Deus em Jerusalém, eu, para adorar a Deus, eu também devo ir a Jerusalém. Ela perguntou a ele, e Jesus disse não. Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. Em verdade digo-te que dia virá em que Deus será adorado em espírito e verdade. Quer dizer, vai chegar o dia em que a humanidade vai ter consciência de que Deus está em todo lugar. Então, não vou me apartar de um lugar ou de outro para falar isso ou para não falar aquilo. Então, essa consciência é que o espírita deve ter.
Deus está em todo lugar, não só dentro do centro espírita, dentro da igreja, da sinagoga, de qualquer santuário. Deus está em todo lugar. Então eu devo respeitar Deus sempre. E aí Jesus acabou esclarecendo a ela e tal, né? E ele diz a ela: mulher, creme que a hora vem e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e verdade. Quer dizer, eu não preciso ir a um templo para me encontrar com Deus ou para fazer oração. O espírita, por exemplo, não fala, hoje eu estou precisando ir ao centro para fazer uma prece e tal. Não. Eu estou precisando ir ao centro para trabalhar, para ajudar alguma coisa, para estudar, para aprender, ou até eventualmente para tomar um passe de que eu estou necessitando. Mas não porque eu preciso orar. Se eu só preciso orar, eu não preciso correr para o templo. Eu tenho meu lar. Isso a gente aprende com Jesus lá no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Então Jesus não recomendou a ninguém ir ao templo, como também não precisa, nós não recebemos recomendação de instrutores espirituais ou de orientadores espíritas encarnados para nós irmos ao templo ao centro para fazer a nossa prece. Não. Você pode fazer sua prece em casa. Agora, você vai ao centro para estudar, para trabalhar, para colaborar, ou eventualmente até para tomar um passe se você estiver necessitando de socorro. Então, o comportamento mental e físico do espírita deve ser o mesmo em todos os lugares. Então, o espírita verdadeiro não é aquele que pensa em religião no dia que vai ao centro. Não. Ele pensa em religião a partir do momento que ele acorda na sua prece matinal, ligeira. Não é uma prece para você doutrinar os espíritos, não. É uma prece ligeira que você faz para situar-se no dia, lembrar-se de Deus, de Jesus, dos bons espíritos e pedir ajuda para que a gente tenha pensamentos, palavras e ações, né? Aqueles mesmos pensamentos ético-morais aprendidos no Evangelho de Jesus, que deve estar sempre na nossa mente, orientando os nossos atos na vida, porque a vida não tem compartimentos estanques, separados. Nós é que criamos lugar sagrado, lugar profano, mas isso não existe. Eu costumo dizer, o lugar para mim mais sagrado no mundo é o meu lar. Eu não considero o centro espírita um lugar mais sagrado do que a minha casa. Nem templos nenhum. Porque Jesus mesmo que ensinou. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que tudo vê e oculto te atenderá. Ele não recomendou à criatura nem ir à sinagoga, nem ir a um santuário, e nem os espíritos recomendam a nós espíritas que nós vamos a um centro espírita para fazer nossas preces. Então, ser espírita é assumir essa filiação divina. Porque se você admite a filiação divina, ou seja, você é filho de Deus, você admite a fraternidade universal. Todos os outros filhos de Deus são nossos irmãos.
embora tenhamos cor ou sexo diferente, tenhamos renascido neste ou naquele país, nesta ou naquela cidade, etc. Então, ser espírita é não sonhar com graças recebidas em função de rezas ou de simples comparecimento ao templo religioso, no nosso caso, ao centro espírita, não. Ser espírita é buscar tornar-se útil, uma peça útil do mecanismo da vida. Ser espírita é reconhecer no passe o recebimento da ajuda de um encarnado que lhe dá, que lhe faz essa transmissão de energia, orientado por um amigo espiritual, mas que, ao receber esse benefício, o espírita procura conscientizar-se por que está necessitado de receber esse benefício. Por que é que eu estou precisando de tomar passe? Será por causa física ou por causa dos meus pensamentos conturbados? Estarei eu próximo ou afastado da prece? Então, é pensar. O espírita pensa muito. Ser espírita é ter Jesus como modelo maior, reconhecendo nos benfeitores espirituais a condição de benfeitores que conseguiram a condição de espíritos superiores que conquistaram suas luzes através de esforços pessoais e não de graças caídas do céu, como muita gente imagina. Ser espírita é reconhecer que todos temos as luzes espirituais dentro de nós, competindo-nos o esforço para que essa luz se exteriorize. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos uma herança divina, de luz dentro de nós. E quem fala isso é Jesus. Está registrado lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 16 do Evangelho de Mateus, que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz, Senhor? Eu não tenho luz, eu sou apagado. Tem sim, Senhor. A luz está aí dentro. E o que é progredir, santificar-se, evoluir? É exatamente o esforço que o Espírito faz para exteriorizar essa herança de Deus que está dentro de nós. Botá-la para fora, através de pensamentos, de palavras e de ações. Então, nós precisamos pensar, minhas irmãs. Pensar muito. Ser espírita é aquela criatura que busca ler, estudar um pouco. Ah, mas eu não gosto de ler. Aprenda a gostar. Nós aprendemos tudo o que nós quisermos. Nós temos livre-arbítrio, temos vontade. E o espírita é aquela criatura que tem consciência disso e que usa a sua vontade para promover o seu progresso espiritual. Ele tem consciência de que é um espírito imortal que já viveu muitas outras vezes e que está temporariamente encarnado. Nós somos espíritos, temos um corpo. É diferente. O espírita não pensa que ele tem uma alma. Ah, eu tenho alma. Não. Ninguém tem alma. E o espírita deve ter consciência de que não tem alma, de que ele é uma alma. Nós somos alma, nós somos espíritos imortais. Estamos temporariamente encarnados. É como pensa o mergulhador que veste aquela roupa pesada para atuar no fundo das águas. Ele não é aquela roupa. Ele é alguém que movimenta aquela roupa para executar uma tarefa qualquer. Assim somos nós.
Eu não sou esse corpo. Eu sou o espírito que anima esse corpo. A minha consciência. Sou imortal. O espírito não acredita na imortalidade da alma só. Só acreditar. Ele sabe que é imortal. Por isso não teme a morte. A morte para nós significa apenas deixar o corpo físico e continuar como somos. Agora, quando a criatura é realmente espírita, ele estuda, lê. E se não tem condição de ler assim, muito, assiste a reuniões, participa de grupos de estudo, onde ele vai ouvir companheiros mais experientes a explanarem passagens que o Evangelho de Jesus nos traz e que a doutrina espírita explica com muita propriedade, a fim de se libertar do medo da morte. O espírita consciente não tem medo da morte. Sabe que é uma operação, é uma situação. Como também nós não devemos ter medo de uma intervenção cirúrgica. Sabemos que existe anestesia, etc. Então, eu preciso me submeter a uma cirurgia, eu vou me submeter à cirurgia. Eu preciso me submeter à cirurgia que vai me separar do meu corpo físico, fazendo com que eu assuma completamente a vida espiritual? Sim, é a mesma coisa. Agora, o espírita verdadeiro sabe que ele é um espírito imortal, mas tem a responsabilidade muito grande da conservação do seu corpo físico. Porque não é porque eu sei que eu sou o espírito imortal, que esse corpo é de uso temporário, é que eu vou desprezar. Não, carne é isso. Não. O corpo é um instrumento sagrado que nos foi dado por Deus para nós continuarmos a nossa evolução, o nosso progresso. Como dizem os espíritos, é o veículo físico. Do mesmo jeito que o meu automóvel, o meu carro, a minha bicicleta, é o meu instrumento de locomoção. Eu não sou o carro, eu não sou a bicicleta, mas eu uso conscientemente esse meio que me foi dado pela vida, me foi dado por Deus, para prosseguir a minha vida, para prosseguir a minha caminhada. Então, ser espírita é ter consciência plena da sua responsabilidade perante a vida, não para ser carrancudo, etc. Não. O espírita verdadeiro é a criatura alegre, descontraída, mas que procura agir sempre em consonância com os ensinamentos de Jesus. Daí o espírita seleciona as conversas que tem, procura selecionar as companhias que tem. Porque se eu tenho uma companhia que está agindo erradamente e eu não posso ajudá-lo, ele não aceita nenhuma orientação minha, nenhum exemplo meu, etc. Se eu puder ajudá-lo ainda à distância, com a minha prece, com a minha vibração, está certo. Senão, eu me afasto. Porque se eu notar que a presença da criatura está prejudicando a minha vida, eu me afasto. Oro por ele, mas fique lá. Não é considerar-se um santo, não. Nós não devemos nos considerar santos, mas devemos nos considerar alunos da escola de santificação. Sim, isso sim. Eu estou procurando todos os dias me melhorar. Então, quando eu admiro o espírito superior, etc., como Emmanuel,
A gente vê, ou então o encarnado como o Chico, eu procuro seguir os passos, os ensinamentos, as palavras, porque assim eu estarei caminhando com Jesus. Então, para o espírita, não existem duas saídas, a saída é uma só. Se eu sou espírita, o meu manual de vida deve ser o Evangelho de Jesus. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec trouxe as partes mais importantes, aquelas que influem mais em nossa vida, para esse livro, que não é lido. Agora eu vou dizer uma coisa aqui muito séria, muito grave. O espírita é aquela criatura que busca sempre melhorar. Se você está buscando melhorar-se, você deve ter o Evangelho de Jesus em sua casa para você ler, para fazer o culto do Evangelho no lar. Porque nós não temos templo religioso, volto a dizer. Nós temos o nosso lar. Então, nós devemos transformar o nosso lar no nosso templo religioso. E temos a nossa casa, o nosso lar, como o lugar mais sagrado do mundo. Então, você passa a ter uma vida diferente. O verdadeiro espírita considera isso. Porque lembra-se daquele que nós falamos aqui, aquela recomendação de Jesus da oração no lar. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai que tudo vê, em oculto te atenderá. Eu tenho repetido muito isso. Há pessoas que já devem estar até cansadas de me ouvir. Mas isso é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque você não terá duas maneiras de agir. Você age na sua casa como se você estivesse dentro de um templo religioso, com cuidado no que fala, no que faz, etc. Sabendo que nós estamos sempre, como disse Paulo, rodeados por nuvens de testemunhos. Isso é muito importante, meus irmãos. Para nós, os espíritos não ficaram lá no centro, não. Os espíritos estão na rua, estão nos lares, estão em todos os lugares, no lugar de trabalho, no lugar de lazer. A Terra é toda povoada por encarnados e desencarnados. Nós convivemos com uma humanidade desencarnada. O Espírito vem abrir essas cortinas e nos mostrar essa realidade. Então, nós temos sempre testemunhas daquilo que pensamos, falamos ou fazemos. Eu não estou querendo botar carga nos ombros de ninguém, não. Mas estou alertando. Porque para que a gente não chegue amanhã no mundo espiritual e diga, eu não sabia. Ah, se eu soubesse. Se André Luiz tivesse essa certeza que o Espiritismo nos propicia a respeito dos verdadeiros valores da vida, ele teria agido de outra forma. Ele não teria ido para o umbral. Ele não teria construído a estrada para ele. Porque nós, através da nossa vida, o Espírita sabe disso, nós estamos direcionando a nossa estrada para onde nós iremos quando desencarnarmos. Todos os dias, nós estamos dando mais uma enxadada ali na terra, ajeitando a estrada. Então, você deve saber para onde você está se orientando. Agora, quem estiver procurando seguir os ensinamentos de Jesus e trazidos com toda a clareza pela doutrina espírita, estará caminhando no bem. Então, ser espírita, para finalizar, não é apenas ir ao centro, não é apenas tomar passe e água fluida, não. Ouvir palestras, não. Ser espírita é algo mais.
É aquele esforço que a criatura faz para superar os seus limites, para tornar-se a cada dia melhor. É aquela criatura que acorda de manhã pensando no bem. Jesus me ajuda para que eu possa ser o mais fiel possível dentro das minhas limitações, ser o seguidor mais fiel possível do teu evangelho, ser o teu aluno, ser um aluno aplicado na tua escola. Isso é ser espírita. Ter essa consciência de eternidade, de que nós somos espíritos imortais temporariamente encarnados e que voltaremos um dia, não sabemos quando, para o mundo espiritual. E que não voltemos de mãos vazias. Muito obrigado, muita paz. Que Jesus nos abençoe e nos ajude, a todos nós, principalmente a mim que falo, seguir fielmente os seus ensinamentos.